Princípios que norteiam a atividade do registro civil. Nós falamos lá no início de alguns princípios já, quando nós falamos sobre a fé pública. Então, primeiro princípio aqui, veracidade ou fé pública. A princípio, tudo que está contido no registro é formal e materialmente verdadeiro. Presunção relativa. Importante isso, presunção relativa. Admite-se prova em contrário. Tem plena eficácia enquanto não for cancelado o registro. Enquanto não cancelado, o que está ali é verdadeiro e tem plena eficácia. Muito importante, ressalvo, presunção relativa. Para quem faz concurso, é uma pergunta que às vezes é solicitada. Nós vimos como se entra na atividade através de concurso público, né, a fé pública que o registrador possui. Da autenticidade. A autenticidade nós nos reportamos lá no artigo da lei, né? Então, o que é autenticidade? É a qualidade do que é autêntico, do que é verdadeiro. O termo autenticidade, portanto, corresponde à certeza de que a informação provém de pessoa investida para a prática do referido ato. Então, se o oficial ele estiver lavrando um ato e ele extrai uma certidão, a certidão que ele extraiu, ela é autêntica, porque vem de uma pessoa que foi investida através de concurso público, de provas e de títulos. Artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal. Da publicidade. A publicidade não é fazer propaganda. Da publicidade, objetivo é dar amplo conhecimento a toda a sociedade acerca dos escritos e registros públicos, acesso de terceiros à informação que consta dos assentos. Exceção, informações referentes à intimidade, como por exemplo, origem da filiação, adoção, reconhecimento de paternidade, alteração de sexo e prenome. Então, publicidade. A partir do momento que eu lavro o registro, qualquer pessoa pode vir solicitar uma certidão. Eu não tenho que perguntar para que ela necessita da certidão. Apenas eu tenho que observar esses casos no que diz respeito à origem da filiação, à adoção, reconhecimento de paternidade, alteração de sexo e de prenome, para não expor a pessoa a situações ridículas, a situações que sejam constrangedoras em virtude de ter ocorrido uma alteração de nome em virtude alteração de nome e de sexo, né, no registro civil, ou mesmo a pessoa ter sido adotada ou ter sido reconhecida. Então, a publicidade, eu posso fornecer certidão para todos, mas observando essas situações. Principalmente nesses casos de adoção, eu só posso fornecer a certidão para o registrado e ainda com autorização judicial. Não posso fornecer indistintamente. Então, os cuidados no fornecimento, embora podemos fazer com que todos os registros sejam públicos. Outro princípio, o princípio da legalidade. O oficial pratica somente atos previstos na lei. Dever poder de analisar juridicamente os documentos que recebe para registro. Segurança jurídica. Legalidade. Uma das maiores observações que nós temos que fazer é no que diz respeito à legalidade. E isso nós já falamos quando nos reportamos na Lei 8935/94, no artigo 31, inciso 1º, observância das leis, dos normativos, sob pena de incorrermos em alguma infração ou penalidade. Só pode fazer aquilo que a lei autoriza.
independência do registrador, questões administrativas e questões normativas, liberdade para organizar a serventia como melhor lhe aprouver. Ele pode fazer a contratação de funcionários, pode organizar a mobília, a estrutura, conforme fica melhor o desenvolvimento da atividade dentro da sua serventia, bem como interpretar as normas, desde que não vá de encontro com a jurisprudência consolidada, nem afronte aos provimentos e normas legais, limitação pelo Poder Judiciário através da fiscalização de seus atos. É o que nós falamos há pouco, da observância das leis. Ele tem independência para organizar o seu ofício, mas tem que observar os parâmetros legais. Princípio da instância ou rogação. Já falamos também nesse princípio. O registrador não age de ofício, e sim por provocação da parte. Lembram bem, né, que nós falamos da averbação, né? O registrador, ele precisa que a parte o provoque, chegue com um mandado ou com uma escritura, enfim, requeira o ato de averbação. Salvo a exceção aqui são as anotações e averbações obrigatórias de decorrência de atos já lavrados. Artigo 13 da Lei 6.015/73. Os atos de registro são praticados por ordem judicial, a requerimento verbal ou escrito dos interessados, e a requerimento do Ministério Público ou quando a lei autorizar. Então, o princípio da rogação, ele não faz nada de ofício, ele precisa ser solicitado, com exceção do que já falamos. Outro princípio, o princípio da territorialidade. O oficial somente poderá praticar atos nos limites da circunscrição civil na qual exerce a sua delegação. Se ele recebeu a delegação para exercer a função de oficial do registro civil na comarca de Passo Fundo, por exemplo, ele só vai exercer a sua função no município de Passo Fundo. Só fazendo uma ressalva, se ele recebeu a delegação para exercer a sua função no município de Passo Fundo, ele só vai exercer no município de Passo Fundo, mesmo que Passo Fundo tenha outros municípios que pertençam à comarca, mas ele vai atuar no município para o qual ele recebeu a delegação, nos limites da circunscrição civil na qual exerce a sua delegação. Ele não pode ir praticar um ato no município vizinho, por exemplo, em Carazinho ou em Soledade. Não, ele vai praticar o ato no município para o qual ele recebeu a delegação. Princípio da conservação. Manutenção permanente dos livros e papéis da serventia, do acervo, permanecem nela indefinidamente, arquivo de segurança por meio de sistema informatizado. Lá na frente nós já falamos sobre esse princípio da mesma forma, princípio da conservação, que o oficial é responsável pelo acervo do cartório, que ele tem que ter programas de segurança, ele tem que fazer backup, ele tem que cuidar os livros que estão na serventia. Se tem algum livro que sofreu algum dano, ele tem que restaurar esse livro. Por quê? Porque desse livro vão ser extraídas certidões. Então, e eles permanecem indefinidamente no acervo do cartório. Então, esse é o princípio da conservação. Conservar os livros e os papéis da serventia. O seguinte princípio da continuidade. O que é o princípio da continuidade? Quando nós falamos na anotação, nós falamos nesse princípio da continuidade. É a observância do desencadeamento cronológico e lógico dos atos e fatos da vida da pessoa natural que influenciam juridicamente no seu estado.
Então, continuidade. Um ato é lavrado, eu tenho que averbar, eu tenho que anotar, enfim, eu tenho que dar continuidade desses atos, fazendo as devidas anotações nos respectivos registros. Da especialidade, perfeita individualização das pessoas, sujeitos e do objeto do registro, constante determina a lei e normas com a efetivação de direito das pessoas envolvidas. Então, o princípio da especialidade é muito importante. Esse princípio é a individualização, melhor dizendo, das pessoas, a qualificação da pessoa que vem até o registro solicitar algum ato. Então, nesse bloco, nós falamos sobre todos os princípios, principais princípios que regem a atividade do registrador civil. Com isso, nós terminamos esse bloco e, a seguir, nós passaremos para os principais atos que são lavrados no registro civil das pessoas naturais.